Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como foi dito no vídeo anterior, a ideia do vídeo de hoje é que nós íamos realizar algumas validações aqui na nossa View Model para validar se realmente os dados que nós estamos enviando para o cadastro do usuário são dados válidos e como que a gente pode fazer isso utilizando um design pattern interessante que é o Notification. Para isso a gente vai estar utilizando um pacote chamado Fluent, que foi desenvolvido para utilizar Fail Fast Validation, né? Entendeu? O padrão Fail Fast Validation e o Design by Contract. Então, vou estar nesse primeiro momento instalando aqui o pacote e nosso projeto. Em seguida vamos iniciar o desenvolvimento, beleza? Aqui vamos pesquisar por Fluent. É esse primeiro pacote aqui do André Baltieri. Perfeito, o pacote foi instalado. Então aqui dentro nós vamos criar um novo folder chamado Contracts. Como nós queremos validar o nosso Create Account Request, aqui a gente vai criar criar um novo folder Create Account. E aqui dentro nós vamos adicionar uma nova classe, que é Create Account Contract. Beleza, então ela precisa herdar de Contract. E aqui nós passamos o nosso Create Account Request, que é a entidade que nós desejamos realizar as validações. Então ela precisa de um construtor e aqui nós colocaremos as validações que nós precisamos fazer. Então precisa utilizar o requires e daí a gente pode utilizar o is not empty, is not null or empty. Então, como o próprio nome diz, ele vai estar validando, né, se a propriedade que a gente está passando, se ela não é nula ou vazia. No nosso construtor, a gente precisa receber o nosso Create Account Request. Aqui a gente pode chamar de Create Account. Então, a gente pode ver que ele recebe alguns parâmetros aqui. A gente vai utilizar esse que possui 3 parâmetros, né? Então vai ficar da seguinte forma: é o create account ponto name. Esse é o valor. Agora ele precisa de uma chave. A gente pode botar um name off e utilizar a mesma propriedade como chave. E a gente nós precisamos de uma mensagem quando for inválido. Então a gente pode pôr que name is empty, por exemplo. Agora a gente vai seguir a mesma ideia para as outras propriedades. Então eu vou cortar aqui e vou colar. Então aqui name e-mail. Então aqui seria e-mail is empty. Melhor, botar is invalid. Pronto, e-mail. Aqui é o nosso password. Perfeito. Aqui no e-mail, nós poderíamos colocar ainda um is e-mail. Então, ficaria da mesma forma como a de baixo, e-mail. A nossa key é a nossa própria propriedade.
E a mensagem pode ser a mesma. Então, email is invalid. Perfeito. Com isso aqui já nos atende. Então, por que utilizar as validações dessa forma? Para que aqui, no momento que a gente for realizar a chamada, né, do nosso serviço, nós poderíamos fazer dessa forma: if string.isMoreEmpty, daí passava a nossa propriedade e daria um retorno para o usuário, por exemplo, daria um return e utilizaria um toast ou um display alert informando, né, que a propriedade não pode ser nula. Outras pessoas já gostam de utilizar a abordagem de exceptions. Então, a ideia do design by contract é justamente essa, para a gente não estar utilizando exceptions, para ter as validações que elas venham ser mais fluidas e que elas venham estar concentradas em apenas um lugar. Então, como que a gente vai validar os nossos dados, né, antes de chegar no nosso service? Então, aqui a gente precisa fazer o seguinte: aqui eu posso chamar de validator. A gente vai instanciar o nosso create account contract, passando para ele o request que nós preenchemos anteriormente. Então aqui, agora nós podemos fazer o seguinte: se validator.isValid, aqui, utilizando programação defensiva, se eu não me engano, que é o nome, a gente pode inverter, né? A gente pode dizer que se esse cara não for válido, nós vamos realizar uma ação. E qual ação que é essa? Aqui nós estaremos utilizando o toast make, e aqui nós precisamos passar alguns parâmetros. Então os parâmetros são uma mensagem. Então aqui a gente pode dizer que os dados eles são inválidos, né? Então dados inválidos. Esse toast ele vai ter uma duração, então vai ser um long. Não vamos mexer na fonte e precisamos pôr um show para que ele venha a ser exibido na tela. Ele é assíncrono, então precisa do await. E a gente pode dar um return aqui. Perfeito, então a gente preencheu o nosso request com as informações que nós precisamos para fazer o cadastro do usuário. Agora nós vamos validar. Se os dados forem inválidos, então ele vai dar um aviso para nós, nos avisando, né, dizendo que os dados foram inválidos, e não vai deixar seguir com o formulário, com o cadastro. Caso contrário, ele segue, vai criar o nosso usuário, e aqui nós também vamos fazer uma pequena alteração. Antes dele realizar a navegação, a gente vai chamar também o nosso toast. Então toast.make, já dá o show aqui para não esquecer. E aqui a gente pode colocar usuário cadastrado com sucesso. O duration também vai ser long. E pronto. Com isso, a gente vai estar validando os dados de entrada e vai estar retornando para o usuário caso os dados forem inválidos, e vai estar retornando também uma mensagem de sucesso caso tudo corra bem. Uma coisa que nós precisamos fazer aqui também é validar se no momento que a gente for salvar esses dados, for realizar o cadastro do usuário, se a gente tem conexão com a internet.
Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, Xamarin. Precisa instalar o pacote primeiro, então vamos vir aqui no nosso projeto, Manage no Get Packages, Xamarin Essentials, pronto, foi instalado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer Xamarin .c Essentials.connectivity.network access for igual, deixa eu ver, aqui a gente pode fazer dois cenários. A gente pode fazer none, que seria que não tenha conexão, né, no momento, e daí retornar uma mensagem para o usuário dizendo que não tem conexão com a internet e bloquear. Ou a gente pode fazer a validação, se tem internet, ele segue o fluxo. Então aqui vamos fazer assim, se tiver internet, ele vai seguir o fluxo normal do cadastro, e caso contrário, nós podemos botar mais um toast, await toast.make sem conexão com a internet. Duration toast duration long. Deixa eu esconder aqui. Ponto show. Perfeito. Então agora o que a gente precisa é validar se a lógica que a gente programou vai funcionar certinho. Então, mandar executar a aplicação aqui no celular. Aguardar um pouquinho até que a aplicação venha subir. Hoje está demorando um pouquinho mais que o normal, mas faz parte. A gente está gravando, está buildando, tudo ao mesmo tempo na mesma máquina, então é assim mesmo. Pronto, então subiu a nossa aplicação. Vamos para a tab de Create Account. Vou botar aqui então Kainan Almeida, e-mail kainan @hotmail.com e a senha 123. Não, na verdade, primeiro vamos testar as validações. Então, ele vai validar se nós temos conexão com a internet. Nós temos. Instanciou o nosso request. A gente pode ver que as propriedades estão vazias. Então, eu vim aqui,
vai fazer a validação para cada um dessas propriedades que nós informamos aqui. E aqui nós vamos ver se ele é válido ou inválido. Então a gente pode ver que ele deu o isValid como falso. E aqui tem uma jogada que a gente pode ver as mensagens que ele retornou. Então aqui no validator, aqui ó, em notifications, a gente pode ver que tem 4 notificações. Então, ó, nome é inválido, e-mail é inválido, e-mail é inválido e password é inválido. Então agora ele vai pôr o toast na tela, dados inválidos. Então se a gente preencher agora os dados, Almeida, e-mail, vou colocar um e-mail inválido e a senha 123. Então ele vai chegar aqui, ó, e ele é inválido. Por que é inválido? Porque dentro do nosso contrato a gente definiu a validação para ele verificar se o e-mail que a gente está passando é um e-mail válido. Então agora se a gente for aqui nas notificações dentro do nosso objeto, ele vai ter uma notificação informando que o nosso e-mail ele é inválido. Aqui, e-mail é inválido. Então mais uma vez ele vai colocar o toast na tela. Agora, se nós desativarmos a internet, deixa eu pegar aqui, deixa eu limpar as notificações, perfeito. Agora se eu tocar aqui, ele vai dizer que a gente está sem conexão com a internet. Ele verificou aqui, ele viu que não tem conexão à internet, caiu no nosso else e deu uma mensagem. Então, ativando a internet agora aqui, nós vamos colocar o e-mail válido, kainan@hotmail.com. Aguardar um pouquinho. E o nosso usuário foi cadastrado com sucesso e fomos redirecionados para a tela de login. Então tem uma coisinha que está me incomodando aqui nesse layout. Deixa eu só ajustar aqui, que é essa borda verde embaixo. Então o que a gente vai fazer? A gente tem o nosso border aqui, a gente vai fazer o seguinte, margem, vamos pôr uma margem negativa no bottom, na parte de baixo, -2. Perfeito. E a mesma coisa no create account. Então margem 0,0,0 e a margem inferior -2. Então, pessoal, com isso a gente finaliza, né, as nossas validações do cadastro aqui. Uma coisa que eu vou mostrar aqui também, que a gente pode estar ajustando, é a cor aqui da nossa navbar. Então, para trocar isso é bem simples, fica aqui no nosso App Shell. Por enquanto eu vou estar definindo a mesma cor que tem o background da nossa página, mas depois eu vou trocar para uma cor diferente que vai combinar mais com o layout que nós estamos desenvolvendo. Então é background color. Perfeito. Vamos ver se vai atualizar aqui. Não. Então é só restartar a aplicação, que quando subir ela já vai trocar aquelas cores ali. Então, nosso login não tem navbar, mas nosso create account tem. Então, deixa eu trocar aqui também o título, né? Vamos deixar somente create account. Perfeito.
Então, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós estaremos fazendo a integração, né, da nossa tela de login com o back-end, já fazendo, devolvendo, né, o nosso token, o nosso refresh token. Vamos também estar utilizando os remanescentes, o Secure Storage, para quem tiver armazenar as credenciais de acesso de forma correta e de forma segura, para que sempre quando a gente vier fazer a autenticação, a gente possa recuperar as informações do Secure Storage e estar enviando o token, né, na requisição para poder fazer a autenticação da nossa aplicação. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do conteúdo e logo teremos vídeo novo no canal aí. Então, um abraço e até mais, pessoal.